A palavra de Cristo nos guia, nos fortalece e nos põe a caminho da paz. Olá, meu irmão, minha irmã, eu desejo que esta quinta-feira, dia 29 de abril, seja assim maravilhosa com a bênção poderosa do nosso Deus. Que essa palavra que nós vamos escutar hoje nos coloque cada vez mais em sintonia com o mistério salvífico de cada um de nós. Quinta-feira que também nós somos chamados a recordar aquela instituição da Eucaristia que Jesus fez na última ceia e faz um convite a cada um de nós. Por isso vamos abrir os nossos ouvidos e corações para acolher essa santa palavra que se torne bênção na vida de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a passagem do Evangelho que nós vamos ouvir a proclamação hoje está no Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós ouvimos essa passagem da Palavra de Deus que nos coloca no contexto da Santa Ceia, ou seja, da Quinta-feira Santa. Jesus Cristo, num dado momento da ceia, ele se levanta, tira então o manto e coloca um avental e começa a lavar os pés dos discípulos. Depois de terminar de lavar os pés dos discípulos, ele pergunta a eles: vocês acabaram de compreender o que acabo de fazer? Talvez agora não, mas mais tarde vocês compreenderão. Jesus diz algumas coisas aqui no versículo 16, que com certeza leva a cada um de nós a refletirmos. Em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. O que Jesus está querendo dizer então através do evangelista João nessa passagem que nós acabamos de ouvir? Em primeiro lugar, Jesus mostra para eles a sua servidão. Em primeiro lugar, Jesus Cristo é obediente em tudo a Deus Pai. E naquele momento em que Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, ele então verdadeiramente se coloca na postura de humilde. Jesus então se faz mais humilde do que os próprios discípulos, porque esse ofício de lavar os pés era ofício somente dos escravos. E Jesus assume a postura de um escravo, de um servo, e começa a lavar os pés dos discípulos. E por isso que ele diz isto hoje: o servo não está acima do Senhor. Jesus então pede que seus discípulos imitem a sua atitude. Também nós somos chamados a lavar os pés uns dos outros. Nós não somos melhores do que ninguém, mas pelo contrário, nós precisamos viver esse rebaixamento, essa humilhação, essa humildade que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje para encontrar a felicidade. Porém, também nós não podemos lavar só os pés das pessoas que nós queremos, dos nossos amigos, das pessoas que nos querem bem ou das pessoas que nós queremos nos aproximar. Jesus, no Evangelho de hoje, ele lavou o pé de todos os discípulos e ele então lavou o pé daqueles que realmente não estavam muito em sintonia com o seu projeto. Jesus lavou o pé de Pedro, que o negou. Jesus lavou o pé de Judas, que o traiu. E também lavou o pé de João, que também era o discípulo amado. Também nós precisamos, caríssimos irmãos e irmãs,
aprender essa atitude de Jesus, de lavar os pés uns dos outros. Esse lavar os pés que pode ser traduzido para nós nessa atitude do serviço. Nós precisamos viver essa capacidade de servir aos nossos irmãos e irmãs para encontrarmos a verdadeira felicidade e salvação. E fazendo assim, ou seja, imitando a Jesus Cristo, nessa humildade de estar a serviço de todas as pessoas, nós vamos fazer um encontro com Cristo, e Cristo vai nos revelar o Pai, e com certeza, revelando o Pai, nós teremos assim a graça de sermos convidados a estar um dia na presença desse Deus. Porém, precisamos ficar muito atentos para não ter a atitude daqueles que traíram Jesus, daquele que traiu Jesus, pois ele não teve parte com o Senhor. Comeu com o Senhor, estava ali na ceia junto com ele, mas deixou que o mal, a escuridão, o pecado, a treva entrasse no seu coração e ele saísse daquela ceia para entregar o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a nossa atitude, caríssimos irmãos e irmãs, nos ajude então verdadeiramente a nos parecer cada vez mais com o discípulo amado, aquele que ama, aquele que aprende de Jesus, aquele que também lava os pés de todas as pessoas para encontrar essa verdadeira libertação e salvação. Precisamos perceber que não só comer do pão, estar junto com Jesus à mesa que vai trazer a salvação, mas todos aqueles que agem em prol do serviço de todas as pessoas. Jesus que se dá diariamente na Eucaristia, alimenta a cada um de nós. Também nós somos chamados a perceber que essa comunhão nos leva também a alimentar a nossa existência com a existência dos nossos irmãos e irmãs, principalmente os mais fragilizados. E precisamos estar disponíveis para servir esses irmãos, que com certeza isto agradará muito ao nosso Deus. Por isso eu quero convidar a você para rezarmos juntos, com muita fé, essa oração do Pai Nosso, nos colocando cada vez mais humildes para amar, para servir os nossos irmãos e irmãs. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, foi muito bom rezar com você e deixo-vos a bênção do Deus Todo-Poderoso nessa quinta-feira que recordamos a instituição da Eucaristia para que todos nós aprendamos a estar a serviço para alimentar a fome e a sede do mundo que deseja conhecer cada vez mais a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do dia.